Boa noite, queridos alunos da radiologia. Vamos dar então início às nossas aulas, conforme combinado na semana passada em vídeo, só para informar para vocês que eu vou fazer alguma atividade a respeito dos vídeos que foram postados de última hora para gente em relação às aulas de TGA, que é a Introdução à Teoria Geral da Administração, que eu vou dar hoje para vocês. As nossas aulas, elas irão até a semana ali do dia 23 de abril, conforme informado pela direção, pelo cronograma novo que fizeram. Dia 26 já começa outro professor, então as nossas aulas irão até o dia 19. Bom, vamos iniciar então, dar introdução à apostila de legislação, administração e legislação na radiologia, iniciando pelo organograma. O nosso organograma aqui que nós temos, tá? A gente vai iniciar com os serviços de radiologia, né? O médico radiologista aparece ali. O que é o organograma? O organograma vai sempre mostrar a hierarquia da organização, como é que funciona a hierarquia da organização nas empresas, tá? Então, o primeiro que aparece ali é o médico radiologista. É quem as outras pessoas terão que se reportar aí na administração. Depois aparece ali a administração geral, tá? Geralmente a administração geral vai ser o administrador que vai tomar conta da clínica radiológica. Depois nós temos ali a parte, voltando aqui, a parte da radiologia, né? Que ela vai falar sobre a proteção radiológica, que tem que ser um físico ou um tecnólogo que vai trabalhar nessa área. Depois a parte de supervisão técnica. E aí que vocês vão entrar, ó. A área técnica, né? Vocês podem ter formação em técnico em radiologia para trabalhar no caso como supervisor, e vocês também poderão trabalhar, né, na área de radiologia geral, na área de mamografia, na área de tomografia computadorizada e outros exames na área de radiologia que vocês verão nas demais aulas de técnicas radiológicas. Depois, vocês terão aqui as teorias da administração, tá? Onde eu já mostrei alguns vídeos para vocês nas aulas anteriores, mas eu vou dar uma pincelada aqui novamente, porque eu passei uns vídeos, né, explicando a teoria da administração. Vou fazer algum vídeo com vocês em relação a esse material, né? Vou utilizar aqueles vídeos que vocês tiveram em aula. Vou fazer alguma atividade com eles, porque agora o nosso tempo é pequeno e aí eu preciso ter alguma atividade de vocês. Então eu já vou enviar alguma coisa para vocês realizarem de TGA. Bom, o pensamento administrativo ele foi fortemente influenciado pelos filósofos gregos. A gente tem aqui como algumas pessoas que influenciaram o Platão e o Aristóteles. Tá? Eles tiveram contribuições muito importantes para o pensamento administrativo no século XX. Né? Então, tudo começou pelos gregos. Na realidade, né, gente, já lá desde o Antigo Egito, que vocês vão ver aqui. Há quase 2000 anos já existia administração em alguma complexidade. Vou dar um exemplo para vocês, o Império Romano, né? Que tem registros históricos do Império Romano, só a parte de guerra, de armas, de estoque de mercadorias e produção para armas já é uma grande administração. Outra área também que teve um grande crescimento, que contribuiu para a administração, foi a Igreja Católica. Né? Então, ela já tinha modelos de administração desde o século II. Inclusive, assim, a contabilidade também surgiu da Igreja Católica. Não foi só a administração. Então, por volta, mesmo antes de Cristo, ali, 10.000, 8.000 anos antes de Cristo, já tinha na Mesopotâmia, como eu falei anteriormente para vocês, e no Egito,
agrupamentos humanos que desenvolviam atividades extrativistas, o que é? Trabalhavam com a pecuária, com a agricultura, né? Então já tinha essa administração desses bens, cultivo, né? Pastoreio, e iniciando, como diz ali, um exemplo, né, de administração que depois gerou até uma revolução agrícola nessa época. Depois nós temos o nosso, bem dizer, pai, né, da administração, dos pais da administração. Ele foi responsável pela teoria científica Frederick Taylor. Tá? No início do século XX, ele concentrou seu argumento na eficiência do trabalho, que envolve fazer tarefas de modo mais inteligente, com máxima economia e esforço. Na realidade, o Taylor, ele trabalha a administração científica e ele trabalha o operário, todo o trabalho dele tem que ser em base específica em tarefas, tá? Então, o que ele fez de bom para os funcionários? Ele melhorou os salários dos operários, né? Mas ele, assim, queria era a produção, ele queria que as tarefas fossem cumpridas. Ele também fez a diminuição dos custos unitários, né? E aí isso levou a muita prosperidade, tanto os patrões como os empregados na época. Outro que contribuiu bastante para a administração foi o Henry Fayol. Ele atribuiu as 5 principais funções dentro da estrutura organizacional. Ele fez outras funções também, 14 funções que eu passei lá no sábado para vocês, um videozinho, né, que fala das 14 funções. Depois eu vou fazer questões a respeito daqueles vídeos que vocês devem ter assistido. Quem não assistiu, gente, assistam e marquem, tá? Porque isso aí vai valer 1 ponto na nota final. E aí o Fayol criou, né, ele é a abordagem clássica da administração, e ele tinha como abordagem principal os 5 princípios, que também existe uma sigla que a gente até memoriza para concurso, que é o POC3. O que é? Prever ou planejar, né? Que eu já peguei questões de concurso onde, em vez da palavra planejar, eles colocaram a palavra prever, tá? Então, quer dizer o seguinte, que a gente tem que fazer um plano para a organização para poder programar uma ação para ela, né? No caso da empresa na área de radiologia, a gente tem que fazer o planejamento todinha da área radiológica de um hospital, da área radiológica de uma clínica. A gente não monta isso sem saber, por exemplo, que a gente tem que trabalhar com pessoas, que a gente tem custos. Então, a primeira coisa de todo e qualquer negócio na área da administração, não só na área da radiologia, é a gente trabalhar o planejamento. A segunda área que nós temos é a organização. A organização vai constituir sempre o que a pessoa vai trabalhar na empresa, qual é os recursos que ela vai organizar. Vai ser pessoas, vai ser o material, vai ser o capital, que é os recursos financeiros, o que ela vai organizar dentro da empresa. Depois nós temos o comando, que hoje em dia os 5 princípios que o Fayol criou se transformaram em 4, né? Aí eles unificaram o comandar e o coordenar e ficou concentrado na direção. Então, se perguntarem para vocês hoje quais são os princípios administrativos, seriam planejar, organizar, dirigir e controlar. Na época de Fayol seriam esses 5 aqui. Mas aí o comandar e o coordenar foram unificados e foram transformados na direção, que nada mais é do que a gente unir esforços dentro da empresa, da organização, de todas as pessoas, para que o planejamento seja cumprido. E o controlar, que é uma etapa muito importante, que é verificar se as normas e regras que foram estabelecidas lá no plano, gente, elas ficaram concretas, elas tiveram a meta estabelecida. Então, hoje em dia, né, as funções, olha ali como eu falei para vocês, hoje em dia a sigla da administração é PODCE, ou seja, planejamento, organização, direção e controle, tá? Os princípios básicos da administração. Então, outro também que contribuiu bastante
para a administração foi o Henry Ford. O Henry Ford, tá, ele trabalhou bastante com o modelo de produção em massa, que revolucionou a indústria automobilística na primeira metade do século XX. Então, inclusive, eu passei uns vídeos para vocês ali que falam um pouquinho do Ford, né, de como ele montou as fábricas. E ele procurou padronizar e simplificar toda a metodologia do Frederick Taylor e suas técnicas, né, que eram bem avançadas para a época. Então ele utilizou bastante as verticalizações nas fábricas, né? Então ele procurou utilizar, em vez de usar o organograma, porque o Fayol ele trabalhava a estrutura, né? E o Taylor ele trabalhava mais a administração baseada em tarefa. O Fayol era mais o organograma. E o Ford ele quis trabalhar isso aí de uma maneira que o organograma ele funcionasse na parte lateral da empresa e não de cima para baixo, como muitos falam que é utilizado o organograma. Então, uma das principais características do Fordismo foi o aperfeiçoamento da linha de montagem. Os veículos que eram utilizados, montados em esteiras rolantes, que movimentavam-se enquanto o operário ficava praticamente parado, realizando uma pequena tarefa da produção. Então, dessa forma, não era necessária quase nenhuma qualificação dos trabalhadores. Então, o Ford também ele trabalhou, né, o aperfeiçoamento, porque como as máquinas trabalhavam, faziam a maioria das coisas, inclusive tem um filme do Charlie Chaplin que ele fala bastante sobre isso, que se chama Tempos Modernos. Ele faz uma crítica a Taylor, né, ao homem como máquina, porque como Taylor ele visava bastante essa parte das tarefas, então os caras às vezes ficavam 12 horas trabalhando, que não é muito diferente de hoje em dia, né, gente? Que muita gente sabe que às vezes que hoje em dia para sobreviver tu tem que trabalhar em 2, 3 empregos. Então não tá muito diferente a administração de Taylor, de Fayol e Ford para os tempos de hoje em dia. Então nós temos aqui, né, o Fordismo. A grande diferença dos outros dois é que ele fez a qualificação, né, dos trabalhadores. Ele procurou aperfeiçoar, dar cursos para esses trabalhadores que até então não tinha. Bom, qual é a diferença aqui dos três? Então, estou colocando aqui, ó. O Fayol, ele trabalhava, como eu falei para vocês, na estrutura. Então, o foco dele era em quem? No gerente ou no diretor da empresa, né? Nos cargos. Se nós formos observar o organograma, o foco do Fayol era a direção, era a gerência, era a supervisão. Já o Taylor, o foco dele era no trabalhador, tá? E o Ford era no dono, no proprietário da empresa. Então, observem bem que cada um ele trabalhava uma linha na teoria da administração, como até hoje é trabalhado nas empresas. Aí, dentro do que nós temos aqui, temos também uma pessoa que contribuiu bastante na TGA, que é o Karl Marx. Né? O Karl Marx ele trabalhava muito com historiador, com filósofo, com político, e ele sempre procurava inserir a sociedade, né, dentro das suas teorias. Então ele trabalhou muito o capitalismo. Eles contribuíram bastante para o pensamento, para a estrutura econômica do Estado, e ele dizia que a sociedade era extremamente capitalista. Então ele queria trabalhar as teorias administrativas para que o homem transformasse a sociedade, né? Deixasse de ser o homem muito mecanicista e o homem fosse mais humanista, né? E sempre dizendo que o governo, o Estado, né, ele sempre colocava assim os trabalhadores, como até hoje a gente fala disso aí em política, né, sempre como uma classe social explorada, né? Isso não modificou muito hoje em dia, né? Ele sempre tentava defender em que isso não podia existir, que tinha que ter igualdade entre classes, mas a gente sabe que isso aí é ideologia, né? Até hoje existe a exploração da classe trabalhadora. Depois ali dentro da obra de Marx também tem o Engels,
que afirmava que a história da humanidade sempre vai ser, gente, a luta de classes. Então, vocês vão ver que sempre as pessoas estão lutando por alguma coisa, né? As mulheres lutando pela sua classe, os trabalhadores por uma melhor renda, né? Cada um vai defender o seu peixe. Exploradores e explorados, resumidamente, sempre mantinham uma luta oculta e manifesta. O marxismo, então, pessoal, tem como ideologia afirmar o estudo de leis objetivas de desenvolvimento econômico da sociedade, em oposição aos ideais metafísicos. Então ele dizia assim que essas pessoas com baixa renda, elas tinham que ter uma oportunidade melhor no mercado, tá? Bom, dentro do Henry Fayol, né, que eu falei para vocês ali, nós temos então a gestão administrativa e o processo administrativo, que são 14 princípios que no sábado eu coloquei para vocês lá no vídeo. Só que aqui, ó, aparece alguns, eu coloquei algumas figuras que são os principais dos 14 que ele apresenta, tá? Então nós temos aqui a divisão do trabalho, né? Que ele pregava muito isso aí, que a gente tinha que ter uma divisão do trabalho, a gente tinha que ter a autoridade e a gente tinha que ter a hierarquia, tá? Que elas, consequentemente, elas, como eu vou explicar para vocês, ela está alocada no organograma que eu mostrei para vocês. Então a hierarquia ela existe, tá? Desde lá dos primórdios, desde o início do século XX. Até antes, né, como nós vimos ali. Mas representação gráfica do organograma dentro da hierarquia dos fundamentos da administração é desde essa época. Depois nós temos ali a unidade de comando, quem manda em quem, né? Nós temos também ali a parte da amplitude administrativa e a parte da definição do procedimento operacional. Esses são um dos 14 princípios, 6 que eu destaquei aqui para vocês, tá? Depois nós temos o Peter Drucker, que também foi uma pessoa, um pensador da área administrativa, que ele criou 3 princípios que eu sempre gosto de utilizar isso aqui nas aulas, apresentar para os alunos, seja do curso de radiologia, de gerência, de administração, que isso aqui normalmente costuma cair em concurso público e é utilizado também nas empresas como uma forma de gerenciar, de administrar, que são os objetivos do administrador na organização. Então, o Peter Drucker, ele fala que ser eficaz, ou seja, é aquele que define corretamente o objetivo adequado a ser alcançado, pois a eficácia é fazer a coisa certa, ou seja, um fator qualitativo. Já vou explicar isso para vocês, a diferença entre os 3, tá? Eficiente, ou seja, aquele que obtém produtos e serviços, atividades fim, com o menor volume de recursos necessários, meios. E eficiência é fazer certo as coisas certas, ou seja, um fator quantitativo. Então eu vou dar um exemplo para vocês assim, ó. Vocês todos fazem um concurso público e passam no concurso. Então todos vocês são, no caso, vocês são eficientes, porque todos vocês atingiram o objetivo que era passar num concurso público. Mas somente um da turma passa em primeiro lugar. Então essa pessoa, ela foi eficaz. Por que ela foi eficaz? Porque ela atingiu o resultado dentro do que ela mesma esperava, né? Logo ela vai ser chamada. Os demais foram classificados, mas não ficaram em tão boa colocação. Outro exemplo também que eu vou colocar para vocês é um exemplo que eu chamo 2 digitadores para fazer um teste e todos 2 digitam um documento sem erros, né? O português correto, com margens corretas, dentro das normas da BNT. Só que eu espero assim que dos 2 candidatos, um digite aquele documento em 10 minutos. E aí tem um candidato que me digita em 20 minutos e o outro digita a carta em 5, tá? O de 20 foi eficiente, o de 5 foi eficaz. Então essa é a diferença, ele aponta isso como um fundamento e até hoje a gente usa
também na administração esse princípio, tá? Bom, depois nós temos aqui, né, a administração, conteúdo como objeto da administração, diz o seguinte, que a palavra administração vem do latim ad, que quer dizer direção, e minister é subordinação. Então, a administração nada mais é do que a quem eu vou me dirigir, a quem eu vou me reportar. Aí, para isso serve o organograma que a gente viu lá no início, que vocês, quando trabalharem numa clínica radiológica, vocês vão se portar ao técnico, né? Vocês, como técnicos em radiologia, vão se reportar ao médico radiologista, tá? Dentro da empresa. Ou ao administrador até mesmo, depende ali como é que vai ficar o organograma da tua empresa que tu trabalha. Aquilo ali foi só meramente um exemplo. E aí, né, aqui aparece que na administração tem que interpretar os objetivos organizacionais e transformá-los em ação empresarial. De novo, ó, os objetivos: planejamento, organização, direção e controle, tá? Então, ali nós temos os 4 princípios que são trabalhados hoje na administração. Aí, aquilo que eu falei para vocês ali no início da aula, que lá desde os primórdios da administração, a gente já tinha que trabalhar com recursos. Antes de Cristo, ali 10.000, 8.000 antes de Cristo. Os principais recursos que a gente trabalha são as pessoas. Vocês estão vendo agora em plena pandemia o que está faltando nos hospitais. Não é só materiais, está faltando em primeiro lugar o que? As pessoas, né? Hoje em dia também está faltando muita informação e conhecimento, porque a gente às vezes tem pessoas, mas que nem eles estavam explicando, que tem pessoas que não sabem ali mexer nos aparelhos, né? Não sabem entubar, né? Não que o médico não saiba entubar, mas trabalhar com aparelho, com oxigênio, são poucos que sabem nessa área, né? Não, tem que fazer uma especialidade para saber trabalhar com isso. Então, às vezes falta informação, falta conhecimento, falta espaço, falta tempo, dinheiro e instalações. Então, tudo isso na hora de tu montar uma empresa, tu tem que ver, tá? São esses 6 itens, eles são essenciais. Tu tem um capital para montar, tu vê o local que tu vai montar a tua empresa, ainda mais em clínica de radiologia, né? Num hospital, tu tem que ter toda uma estrutura física para poder fazer isso aí, né? Tem que ser concreto puro nas paredes para não passar radioatividade. Então, são N coisas que depois até lá, eu acho que em técnicas radiológicas, vocês vão ver mais a estrutura física, o que precisa para montar uma clínica na área de radiologia, tá? Depois nós temos ali os objetivos, que são os resultados esperados do sistema, o que a empresa quer, né, atingir. Eu quero um faturamento esse mês com os exames radiológicos de R$1 milhão. Bom, é a empresa, os donos que vão colocar essa meta. E aí, como é que eu vou alcançar isso aí? Aí que entra a administração. Vou alcançar isso aí através do quê? Do planejamento, da organização, da execução, da direção e do controle. Ali, né, nós temos quais as atividades desempenhadas pelos administradores, que são as atividades pessoais, técnicas e administrativas. São as 3 principais. Na realidade, gente, o administrador, ele é contratado por uma empresa para fazer tomadas de decisões, tá? Então, o administrador vai ter que lidar com a sua carreira, vai ter que lidar com o tempo. Eu acho que uma das coisas mais difíceis para o administrador é gerenciar o tempo. Isso para a maioria das pessoas, né? Tu trabalhar com gerenciamento do tempo. E assim, ó, também ter os recursos técnicos, né? Desempenhar, para que ele foi contratado. Então, a partir do que ele foi contratado, ele vai ter que lidar com problemas, né? Geralmente ele é contratado para tomar decisões, então ele vai ter que tomar uma decisão a respeito de um planejamento, de quem que ele vai contratar, da parte financeira.
E depois nós temos aqui na parte administrativa, que aí é a papelada em si, porque a administração é papelada, né, gente? É controle. Quase todas as coisas da área da administração, a gente precisa fazer orçamento antes, a gente precisa ver o que a gente precisa para contratar essas pessoas, principalmente agora nos hospitais, né? Não adianta também dizer assim, eu preciso contratar profissionais na área de saúde se eu não vou ter dinheiro para pagar essas pessoas. Então, isso é importante, tá? As 3 funções básicas do administrador dentro da empresa. Aí, aqui, gente, eu vou falar um pouquinho do lado do planejamento, do controle, o que é qualquer um, o que eles fazem, né, em relação à empresa. Então, nós temos aqui o planejamento, que é a definição dos objetivos, dos recursos, é a primeira coisa que a gente vai fazer. Eu tenho que traçar metas. Bom, esse mês eu tenho que ter tantas consultas na minha clínica, eu tenho que ter tantos exames. Esse é o planejamento. Um exemplo para vocês. Aí eu tenho que organizar isso aí, eu tenho que dispor dos segmentos, né? Da estrutura. Qual é os recursos humanos que eu vou utilizar, né? Quantas pessoas eu vou precisar para fazer os exames? Aí eu vou organizar. Depois tem que realizar os planos, a direção nada mais é, gente, do que uma execução dos planos. Eu tenho que dirigir, eu tenho que executar, né? E consequentemente aí vem o controle, que eu tenho que fazer a verificação, né, dos resultados para ver se aquilo que eu planejei, ele foi, no caso, feito, foi de acordo com o plano. Eu planejei que eu tenho que ter, sei lá, 500 exames no final do mês de abril. Chegou no final do mês de abril, eu tive 300. Aí vocês vão ter que refazer o plano, vão ter que ver por que vocês não atingiram a meta. Mas é por causa da pandemia, também não dá para botar a culpa toda na pandemia. Tem que fazer promoção, tem que fazer marketing. Então, assim, gente, não é só chegar, traçar um objetivo, tu também tem que ter, né, um controle disso aí, ver se foi realizado, não foi. Eu gosto muito do benchmarking da Santa Casa, que a Santa Casa já foi fazer algumas visitas com os alunos, e eles mostram sempre o planejamento estratégico deles para 4 anos, que é considerado um planejamento de longo prazo. E ali eles mostram direitinho, né? Por exemplo, o que eles querem atingir de consultas, de número de exames por mês. Então, isso é bem importante. Agora, pessoal, eu vou dar uma parada, um break, tá? E vou fazer um segundo vídeo para vocês falando sobre o hospital.